Pessoal, boa tarde. Pessoal, de sequência aos nossos estudos. Hoje estamos estudando as raças adâmicas, né? Vimos a primeira parte e hoje nós tentaremos encerrar isso aí do livro A Caminho da Luz. Fica uma dúvida aqui, gente, a gente vai e volta, mas dentro do tema. A respeito do perispírito, alguém levantou aqui. Como que faz, aonde começou. E, como eu estou lendo um livro do Gabriel Delany, que eu mostrei para você, e terminei de ler, exatamente eu trouxe para a gente esclarecer de uma vez por todas como que funciona o perispírito desde lá do reino mineral, dos cristais que vão se melhorando, tudo, começando até chegar à entrada do homem. Então é muito interessante esse livro. Outra coisa para a gente entender também, que a gente fala assim, demorou quantos anos? Quanto tempo vai precisar para a gente seguir adiante? Então, Delany fala, ele acha que a Terra tem 300 milhões de anos que ela começou a formação. Mas tem alguns físicos que acham que era 100 milhões de anos. Tudo bem. Então ele faz um apanhado desses 100 milhões de anos, para vocês terem uma ideia, no período primário dos que nasceram como é que chama? Os dinossauros, aquelas árvores de 40 metros, 50... Você sabe quanto tempo durou o período primário? 75 milhões de anos foram necessários para a evolução do trabalho da espiritualidade na Terra. 75 milhões. Na era secundária, que já foi, aí extinguiu, passou para a era secundária, que nós estudamos lá na gente, durou 19 milhões de anos para seguir a evolução dos seres vegetais e animais, minerais, vegetais e animais. A era terciária, quando está preparada para a chegada do homem, durou 6 milhões de anos. Tudo isso devagarinho. Natureza não dá saltos. Tudo isso aí tem uma lógica e uma razão de ser. Aí, tudo isso eu estou falando, porque nós vamos ver agora, terminar a origem das raças brancas, vamos ver os 4 povos, como que foi. Aí, ele vai trazer, no finalzinho, como que foi a evolução terrestre a respeito. Então, eu gostaria de ler para vocês, que é muito interessante a respeito do perispírito. Qual o nome do livro? Evolução Anímica, de Delany, Roberto Delany. Nos primeiros tempos de vida, o invólucro da alma, não era alma, é um invólucro, é grosseiro, mesclado com os fluidos mais próximos à matéria. Aí você vai começando a entender, né? Por isso, seu movimento vibratório é dos mais inferiores. O trabalho da alma consiste em depurar esse invólucro, que é o perispírito. O trabalho da alma, quer dizer, do espírito. Ele tem que preparar o perispírito. Então, quando fala assim, o perispírito foi criado quando o homem entrou no reino nominal? Não. Ele foi aprimorado. Já existia. Já existia. E com esses bilhões de anos aí, é que foi dando... Agora você imagina. Exatamente. E olha para vocês entenderem, a era primária, né? 75 milhões de anos. Por que teve? Hoje tem um sentido. Exatamente, são os fósseis que estão aí ajudando, preparando para a chegada do homem na Terra. O petróleo, o carvão, tudo aquilo ali, aqueles monstros de animais e vegetais que foram, né, petrificados, saíram, foram à Revolução e foram aclimatando onde era mar, tudo isso para nos receber. E nós não valorizamos esse planeta, viu, gente? Não, e a gente tem tanta pressa, né? Tanta pressa. Querendo que as coisas se resolvam assim Não, rapidamente. calma. Tempo ao tempo. Seguindo. A alma consiste em depurar esse invólucro, em despojá-lo das suas escórias fluídicas e dar-lhe um movimento cada vez mais radioso. Isso aí, seguindo a sequência dos animais vibratórios.
Gente, não pense que o nosso cachorrinho lá, meu gatinho, a Cleo, minha gatinha, o cachorrinho lá, vai entrar no reino aqui na Terra. Não. Vamos abrir o leque. Eles estão no estágio aqui. Em algum momento vai acontecer. Em algum novo mundo de informação vai chegar, ou ainda nessa sequência. Você vê como a espiritualidade é incrível. Porque isso você falou agora, eu nunca tinha pensado nisso. O petróleo, tudo isso que... Para nos receber. 5 milhões para formar as camadas geológicas do nosso planeta. Tudo para receber o homem. Daqui 70 milhões de anos, o homem vai precisar de um combustível. Quer dizer, eles não sabiam, mas a espiritualidade já estava sabendo. Olha a beleza disso aqui. Esse livro aqui é fantástico, gente. Olha essa frase agora. Essa é para não esquecer. Cada existência planetária deixa sua marca no perispírito. Tal qual a árvore, que você serra ela, tem lá os dedos. Vai dizendo. Então, nosso perispírito é milenar. Ou milionerário. Não sei de quantos milhões. Desculpa, se a gente for pensar em dinheiro perispírito, eu acho que é deixar Deus muito... Não é? Porque imagina ele criando a gente simples e ignorantes, certo? Nós somos criados. Mas a gente tinha alguma coisa ali. Sim. Tinha, desde lá desses reinos todos que a gente vem se aperfeiçoando. Exatamente. É a lei da evolução, gente. Para ser aprimorada, que é o caso do espírito, nesses bilhões e bilhões. Exatamente. É deixar Deus muito de lado, se a gente pensar de uma maneira diferente, não é? Agora, outra frase, você ia dizer alguma coisa? Outra frase. Todos os movimentos perispirituais, encarnação, têm existência própria e um grau de vibração particular, sendo que o último é sempre superior ao anterior. E espera, Mas então, A mais. Existência sempre subindo. Em ascensão. Então, mas esse perispírito existiu lá há 75 milhões de anos. Sim. Ele vem se aperfeiçoando e se acomodando, não, mas se igualando àquele corpo que ele vai acompanhar. Não, o corpo que estava igualando a ele. Ele já estava a primeira fase. Ao ser Deus primeiro. Adequa. Então, o corpo, o perispírito vai ser, esse corpo vai ter que adequar. Aí, não dá certo. Não dá certo. Porque nós vamos ver. Demora muito para se adequar. E assim as coisas vão seguindo. Sempre em sequência. Então, a matéria é que se adequa ao... Sim. Exatamente. A criação é espiritual. E é ali que movimenta a matéria. Os espíritos movimentam, através do fluido cósmico universal, a criação da matéria de tudo. Tudo tem um ser inteligente em cima. Deus e seus co-criadores. Aqui está. Então, não existe nada que não seja planejado na espiritualidade, gente. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. A gente acha, é um acaso. Não tem acaso. O único acaso que tem, às vezes, que Deus programa uma coisa e nosso livre-arbítrio faz o contrário. Aí o problema já não é dele mais, é nosso. Que ele deixa o livre-arbítrio exatamente para a gente evoluir. Mas que também eu acredito que não é exatamente um acaso. É assim, ele pode seguir esse caminho, pode Sim. seguir esse ou pode seguir esse. Pode, exatamente, não tem acaso. Agora, esse, as escolhas, vai seguir né? aqui. As escolhas sempre vão existir, né? No ser inteligente, né? Seguindo. O perispírito, olha que interessante, né? Adquire o modo vibratório, né? A vibração do perispírito. Assim também no perispírito, cada zona atômica pode ser constituída pelos mesmos átomos, porém com associações vibratórias completamente diferentes, correspondendo cada uma delas a uma determinada posição de equilíbrio. Esse é o pulo do gato. Gente, é a ciência explicando a espiritualidade. Aí chega no homem. Olha como é que chega aqui. Isso aqui eu fiquei
Falei, por que eu não tivesse lido antes, semana passada, que eu terminei, né? Eu já tinha... Mas está em tempo ainda, né? Quando a alma chega à humanidade, ou seja, quando chega no reino nominal, ela já é velha. Ou seja, o perispírito é velho. Seu invólucro fixou em si, sob a forma de leis ou de linhas de força, os estados pelos quais passou sucessivamente. E talvez se deva a isso a evolução fetal, que faz com que o embrião passe também pelos mesmos estados que a alma percorreu. Isso é física quântica. Eu preciso falar uma coisa. Diga, deve. Eu vi umas fotografias há uns anos atrás, num estudo que eu participei. Eu já falei isso aqui? Não. Não, eu já falei em algum lugar. E umas fotos desse tamanho, que passou mesmo de mão em mão. Uma foto, e tudo embrião. Um era de uma galinha, o outro de um porco e o outro de um bebê. A gente olha assim, Tudo igual. só um embriologista que vendo essas fotos sabe falar, esse aqui é um bebezinho humano, esse aqui é um porco. Perfeito. É isso aí, passou por tudo, vai passando pelos estágios que já passou, de todos os reinos, no caso desse que eu te falei, é o reino animal, até chegar no... Então, Ele vai passar. aí, mas mesmo no reino nominal, olha que interessante que Delano traz para nós. Então começou, agora já está começando. Foram só 6 milhões de anos entre o Homo erectus, né? Até chegar aqui, 6 milhões de anos. Né? Então, teve o começo, o start. Agora está pronto a raça, o homem está pronto. Veja lá. No homem primitivo, o inconsciente fisiológico, corpo, é muito rico e depois apenas acumula um cabedal maior. Só irão alojar-se nele os atos automáticos, secundários. O piscar do olho, o andar, coisas que são o automatismo natural, né? Isto é, hábitos manuais. Em compensação, nesse mesmo homem, o inconsciente psicológico dele, do perispírito, é quase virgem. Por quê? Porque ele veio, o perispírito veio, ele não tinha nada. Para vocês terem uma ideia, os primeiros seres não falavam, não ouviam e não viam nada. Eram cegos, surdos e mudos. Porque eles estavam vindo de um período de tempo onde eles não faziam isso. Nada. O primeiro som que houve foram dos batractos. Vocês sabiam? O coachar foi o primeiro som que pegou no universo. E aí começaram a despertar todos os outros animais, assim, os sons. Os répteis. Primeiro som, antes era tudo mudo, cego e surdo. Olha a sequência desses milhões de anos, né? Então, o inconsciente psicológico é quase virgem, como se constituído pelas formas mais elevadas do instinto e das mais baixas da consciência. Então, o homem primitivo, que estava começando a sua caminhada, ele estava mais preso aos instintos ainda mais elevados do que a consciência. Ele não tinha noção ainda de que não podia matar, que tinha que ver, de plantar, de conhecer. Olha para vocês verem. Tudo seguindo a cronologia divina de as coisas acontecerem no seu devido tempo. E esses instintos, então, tem a ver com o perispírito? Sim, mas isso aí foi colocado para eles um instinto de sobrevivência do animal. A fome, da procriação é o instinto, né? Que tem na época de procriar tudo, isso é colocado por necessidade evolutiva. Que muitos dos instintos nós ainda herdamos lá no reino animal. Nós temos muita coisa entre nós que... Por quê? Porque o perispírito começou lá e veio vindo, chegando. Dá para a gente notar que ele foi praticamente se individualizando em cada espécie, até chegar no reino nominal, que individualizou totalmente. O perispírito nosso agora seguiu. É nosso, ninguém tira mais. Ad eterno. Então, um sujeito ruim, essa história que botaram o sujeito lá na mala do carro, Tá. morrer, aquilo tudo.
Esse indivíduo que está ali fazendo isso, ele é ruim. Então o ser humano nasce ruim e aí tem o livre-arbítrio de escolher o seu rumo. Não, se ele já está ruim, o ser humano, nesse estágio, é porque ele já fez coisas negativas e cada vez mais foi acumulando coisas negativas. Então ele se tornou ainda, não vou dizer ruim, ignorante das coisas espirituais. Então, ele está passando por isso aí. Mas vai chegar um momento que ele vai ter que evoluir. Então, o perispírito dele é um perispírito atrasado? Não. Ele tem que se adaptar. Ele tem muito apego ainda à materialidade. Então, é uma deficiência. Mas ele, todos... Mas aí nós temos que ver o seguinte, como ela disse, ela lembrou bem lembrado, fomos criados simples e ignorantes. Então, quando chegou naquele estágio, quando tivemos a oportunidade de fazer escolhas, já com o pensamento, automaticamente... A razão já está ali, então você vai fazer escolhas e essas escolhas vão tendo reflexos. Então, se você só fizer escolhas ruins, você vai ter cada vez mais reflexos ruins. Eu acredito que a maldade, como você fala, eu acho que ela começa pequenininha. Começou lá, milhões de anos atrás. Ele fez uma coisinha pequenininha, gostou. Daqui a pouco ele fez outra maior, foi gostando até mesmo uma sensação física, ele sente um prazer naquilo. E aí, cada vez mais, ele vai aumentando essa maldade para ele se sentir bem, para se dar prazer. Mas só que vai aumentando relativamente, porque o reflexo vai ser tão ruim que ele vai chegar uma hora e vai ter que acordar. Sim. Não é uma coisa que vai indefinida. Pode demorar tempo? Sim. Pode demorar, mas não é uma coisa indefinida. Vai e volta, encarna e desencarna. Sim, até aprender, né? Então é o seguinte, só para ter noção. O animal, na verdade, tem apenas faculdades simples e rudimentares. Tem noção da sua existência, mas não consciência do seu eu, seu ego. O animal. Os primeiros humanos deviam parecer-se muito com os atuais antropóides. E a longa duração da era quaternária, já na era quaternária, foi indispensável para a elaboração da consciência. Então, a consciência foi, nesses 6 milhões de anos aí, que foi aprimorando a consciência, né? Para separá-los definitivamente da animalidade. Aí, para a gente localizar o que está acontecendo. Aí a alma começou a livrar-se das brumas que envolvia. Olha aí, já no reino nominal. O raciocínio, que apenas emitia alguns lampejos, firmou-se exatamente no fundo do espírito. O pensamento, exercitando-se sobre as sensações mais claras, mais delicadas, deu lugar a observações mais precisas, a relações melhor estabelecidas e a generalizações e abstrações que foram se desenvolvendo à medida que a linguagem se aperfeiçoava. Evolução. Não paramos nunca de evoluir. Isso aqui para ver o que fomos. Nós já tivemos nesses reinos. Dentro de nós tem sequelas do reino mineral, do reino animal, do reino vegetal, tudo. Lógico. Sequelas das coisas que defeitos. Não. Tem memórias. Resquícios. E como eu falei a semana passada sobre o exame de sangue, né, que a gente tem que controlar, porque está tudo dentro da onde a gente veio. Exatamente. Tudo tem no nosso sangue. Faz parte do... Faz parte. Encerrando, cada encarnação, então, envolvia um aperfeiçoamento. O inconsciente psíquico enriquecia-se progressivamente. Quer dizer, o nosso perispírito, cada vez mais, ia adquirindo. O esforço tornava-se menos considerável conforme ia aumentando as encarnações terrenas. Hoje, precisamos livrar-nos das paixões e dos instintos que constituem o fardo que ainda nos resta da nossa passagem pelos reinos inferiores. Resquícios. Então, gente, a união das forças da alma com o perispírito é semelhante à das forças com os átomos. Para a gente entender, eu trouxe para a gente ver. Porque ficou uma dúvida a respeito do perispírito que a Eliana levantou a vez passada, que foi criado naquele momento, foi que o corpo que se adapta, quer dizer, o perispírito que adapta ao corpo ou o corpo que adapta ao perispírito? É o corpo que adapta ao perispírito.
E quando isso é um processo que vai ter muita coisa. Pode ter certeza, esses capelinos, quando vieram, lá na saga dos capelinos, fala que muitas, como se diz, experiências não deram certo. Muitos abortos espontâneos, porque não dava certo. O perispírito daquele bugre, era um bugre, né? O ser humano. Ligava o corpo do bugre, da bugra, né? Como diz outro, não aceitava até que o corpo se adaptou ao perispírito. Aí tudo isso, tratando da evolução. Aí tudo isso para quê? Para nós falar da chegada dos capelinos, que vimos aqui. Então, podemos dizer que aquelas almas aflitas, a origem das raças brancas, atormentadas, reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se havia localizado as tribos e as famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Quer dizer, seguia aonde os primatas estavam, proporcionalmente. Aqueles grupos que existiam, que eram afins lá em Capela, se agrupavam aqui. Esse grupinho nosso aqui, nós vamos lá para o mundo primitivo. Vamos, as afinidades que tem, então os egípcios eram os que tinham afinidade com os egípcios. Da Índia, os hindus, a mesma coisa. Por sintonia, por estilo de vida. Estilo de vida, afinidades. Então, proporcionalmente é isso, né? Então, a reencarnação do mundo terreno estabelecia fatores definitivos da história etnológica dos seres. Isso aí é um fato, né? Para a gente entender. Uma pergunta aqui da Sandra. Diga. O espírito é hominal? Os animais não têm? Acabamos de falar que tem o perispírito. É a Sandra que está perguntando. Sim, é lógico, o perispírito é um princípio inteligente. A diferença de princípio para ser inteligente. Um princípio inteligente ainda que não tenha consciência, não tenha razão. Já o princípio já tem a vida, tem a vitalidade, tem instinto e vai seguindo adiante. Então é essa evolução que vai ter isso aí. Okay. Vamos ver se você entendeu. Vamos lá. Então, a raça branca veio de Capela. Nós podemos dizer isso aí, a raça adâmica. Os capelinos vieram de lá. Então, é que com essas entidades nasceram no planeta os ascendentes das raças brancas. Ascendentes, não são descendentes, ascendentes. Foram os iniciados que deu origem à raça branca nossa. De lá, ascendentes, foram os primeiros que vieram de lá, né? Houve a miscigenação com os habitantes da Terra. Você fala branco, cor branca. Branca, Pele branca. pele branca. E, aqui a coisa mais interessante, em sua maioria, estabeleceram na Ásia, onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida. Por quê? Porque os continentes eram todos juntos ainda, não havia separação dos continentes. Então, naquele tempo, era fácil. Por que nós temos aqui na América as pirâmides, a civilização adiantadíssima dos Incas, dos Maias, dos Astecas? Porque foi exatamente guarda assinalados vestígios. Não obstante as lições do Cristo, os homens brancos esqueceram dos compromissos sagrados, né? E deu no que deu. Aí começaram-se então a divisão dos 4 povos que já vieram desses de Capelas, foram divididos em 4 povos que vieram para se cruzarem com os habitantes da Terra e partirem para o desenvolvimento da nossa Terra, certo? Então, as raças adâmicas lá de Capela guardavam ainda lembrança da situação de lá. É natural, nós temos lembrança da nossa infância, por exemplo, coisas que ficam conosco, naturalmente, né? Coisa que ninguém ensinou, mas eu sei fazer. Você sabe fazer. Então, vem
muito atavismo, que vem de coisas, que vem de descendência de avós, bisavós, que tem os mesmos costumes, você não sabe por que você faz aquela coisa, automaticamente você faz. Então, tudo isso aí faz parte. Então, e essas tradições do paraíso é que conta que é a história que está na página da Bíblia no Velho Testamento, contando muitas histórias que é de saudades que tinham lá do outro, que eram a teoria do anjo decaídos que nós falamos aqui. Lembra que nós falamos? Que esse espírito guardava lembrança. Então, aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcorrer dos anos, criaram 4 grandes grupos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam lá em Capela. Quer dizer, quando daqui da Terra, aqueles que não conseguirem ficar aqui, na evolução, né? Agora vai ser a transição para o mundo de regeneração. Um pouco vão evoluir, vão continuar aqui, e um pouco, infelizmente, vão sair. Mas não estão todos abandonados também. Você não vai ficar sozinho, perdido numa multidão. Não, são reunidos pelas afinidades linguísticas. Presume-se que a turma que fala português vão ser a primeira coisa. Outros, por outro tipo de afinidade, vão nos mundos que nós, não sabemos, pode ser nós também, iremos habitar no futuro próximo. E esse futuro próximo, gente, dados os milhões de anos, fica calmo, que demora um tantão ainda, viu? Então unidos, Emmanuel era um poeta, né? Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Agora, uma coisa muito interessante que a gente viu aqui, que eu vou falar para vocês, deixa eu ver se eu guardei aqui, que a raça amarela e negra já existia. A raça amarela? E negra, porque a China foi muito antes de Capela, os amarelos. E na África, pelo clima, a raça negra já tinha dos descendentes dos primatas nossos, que houve a miscigenação. Isso era uma coisa que me perturbava também. Por quê? Chegou aqui, e se a China tem 30 mil anos, por que Capela há 10 mil anos, mais ou menos? Por que a China já existia? Tanto que tem um capítulo aqui que nós vamos estudar a respeito só da China. A China é milenária. Então, não estávamos esquecidos. Então, usou-se a oportunidade de um planeta que precisava evoluir, que estava uma turma lá que não podia ficar mais, uniu-se o útil ao desejado, né? Precisou de lá, a Terra está precisando de ajuda agora, mais. Então, vamos para lá. E assim, sucessivamente, foi seguindo, né? Mas se os negros já existiam, então a África é mais velha então, que a China? Sim, com certeza. O que não existe? A África? A raça negra. Raça negra. Sim. A ciência explica, inclusive. A ciência pega isso aí, Então, dos Árias. Então, gente, o grupo dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário ainda incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Então, tudo isso são descendentes dos Árias, arianos, né? Que o Hitler falava dos arianos, a raça pura, né? Então, as 4 grandes massas de degradados formaram o início de toda a organização das civilizações futuras. Ali, realmente, começaram a se expandir, introduzindo os mais largos benefícios no seio. Olha aqui, essa turma de Capela. Atenção, não esqueçam disso. Introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. Essa dúvida eu tinha também, sempre tive. Achava que, como? Raça adâmica, de Adão, né? Vem. E aí, amarela? Qual foi a descendência que deu? Que é tipo físico totalmente diferente. O negro não tanto. É só uma proteção do clima que realmente deu. E aí?
as raças originais, que depois elas vão se misturando e vem todas as sim, variedades das sim, raças, né? é lógico. Então, Mas gente, será que eles foram o quê? Uma turma que veio exilada para cá? também, essa história não era daqui, não são daqui. Os amarelos não são daqui, o início delas. Essa história, quando chegar na China, aqui nós vamos ver se tem alguma explicação lógica, porque não são daqui. Os amarelos? É. Pois é. Como diz, do mesmo jeito que você fala que a gente, você fala não, que vai acontecer que vai ter essa separação, que alguma turma vai ser exilada para outra, pode ser que os amarelos africanos também vieram de algum lugar exilados para cá. Então, é exato, pode. Porque tem o seguinte, capela, a gente imagina, capela é uma coisa, era um sistema. Não, é a constelação do cocheiro. Constelação. É um dos planetas. Então vem características diferentes. Diferente, sim. Dentro dessa constelação de cocheiro havia determinadas características que talvez seja que dá o povo amarelo, né? que havendo de outro. Aqui diz aqui, por exemplo, que foi no continente africano, que eu vou chamar de continente mãe, africano, né? Que surgiram os primeiros seres humanos. Foram lá na África. Na África. Sim. O Pitecantropos lá, o primeiro. Então podemos dizer que, Provavelmente a expressão mãe África. sim, os simples ignorantes criados foram na África. Tá. África, que foram criados, que houve aquele momento mágico, né, que foi aproveitado do primata para receber aquele perispírito que já veio quase prontinho, e falar, agora o sopro divino, sopra e fala, deu o livre-arbítrio, né, a primeira coisa, o pensamento contínuo, pensando, e a liberdade de escolha. Aí começa. Isso aí, gente, a gente pensa assim, deu aqui hoje, amanhã, igual a criança, né? Nasceu aqui, com um ano já está falando. Não é assim. Foram milhões de anos até aprimorar. Pois é, e o planeta Terra, o que a gente imagina África hoje, era tudo uma coisa só. Uma coisa só. Só que não é agora. Era tudo junto. A gente esquece disso. Da África que é hoje. Não. Era aquela localização. É, muito legal isso aqui, gente. O que mais que nós vamos ter aqui? Então, a título de curiosidade, a primeira raça a surgir após a raça negra parece ter sido a amarela. Agora fala aqui do desdobramento fraterno e convívio entre os seres humanos. Eu não acho que isso seja. Por quê? Porque a raça amarela, a China já tem uma cultura muito elevada há muitos milhares de anos. Por que só ela então evoluiu e o resto da África, o resto dos povos não? Antes dos capelinos. São perguntas que ficam no ar. Características genéticas. Exatamente. Vamos ver. Agora, nesse processo de formação das raças, foram necessários milênios de trabalho de Jesus e dos seus prepósitos. Milênios. E nós queremos que seja rápido. Não tem jeito. Então, aí tem outra coisa que influenciou, que você acabou de dizer, vocês duas falaram de dizer agora mesmo. Na formação das raças, a influência do clima e das regiões geográficas, pois o organismo humano vai se adaptando às necessidades ambientais e sazonais, de acordo, de proteção. Principalmente naquela época. Naquela época. Não tinha roupa, não tinha nada. Era pelo que cobria. Nossa, gente, não foi fácil, nós passamos. Até nos dias atuais, nas habitantes das zonas mais quentes têm o tom mais escuro que aqueles que vivem em clima mais frio. É óbvio, naturalmente. O brasileiro é muito mais bronzeado que um sueco. Né? E assim sucessivamente. Terminando então isso aqui, notamos que com isso a sabedoria divina, que a cor da pele e os caracteres raciais são de acordo com o meio ou região onde o espírito vai reencarnar. Portanto, o espírito é o que importa, já que os espíritos não têm cor, nem raça e nem sexo. Somos todos iguais perante Deus. Estamos homem, estamos mulher, estamos branco, estamos negro, estamos amarelo, são momentos. Somos quânticos. Quânticos, exatamente. Hoje reencarnamos branco ou negro, amanhã podemos reencarnar amarelo e tal. Isso aí faz parte da vida. Então, é assim que vai funcionando. E aí, gente, os espíritos brancos, capelinos, né?
esqueceram da promessa, vieram para cá e desandaram tudo. Começaram as guerras. E essa coleção da saga dos capelinos vai contar tudo aquilo lá. O orgulho que veio de lá, inerente daqui, tudo, deu no que deu, né? Deu até hoje, no século XX, né, o Hitler achar que os arianos eram melhores, a raça mais pura que existia. E matou por disso e fez misérias por causa disso, né? Então, aí é o tempo. Então, agora é o tempo da mudança. E aí, feito isso, o último capítulo aqui, as promessas do Cristo. Pode perguntar. Voltando à maldade. Será que foi aí que começou a maldade? Os capelinos se acharam melhor que os outros? Mas não tenha dúvida. Perfeita essa colocação. Porque o pessoal que estava aqui eram realmente simples e ignorantes. Os primeiros primatas. Eles sobreviviam, eles tinham instintos superiores. Eles tinham que comer, né? Os básicos. O básico, comer, procriar, e se preocupavam com isso. Sobreviver, né? Sobreviver. Sobreviver, porque era alimento. Só isso eles faziam. Começar, aí que foi desenvolvendo realmente o simples e ignorante, começou aí. Que já tinham, o capelino é isso aqui, gente, é nós. Sim. A cultura que nós temos aqui hoje, né? Sabemos, tudo aqui. De repente somos exilados para um local que não tem nada, uma ilha deserta, vamos supor agora aqui, não vamos para outro mundo não, uma ilha deserta que não tem nada. Só tem índio que nunca viu ninguém lá. O que vai acontecer? A mesma coisa. O superior vai querer mandar. Lógico, vai fazer tudo. Obedecer, castigar. O que os colonizadores fizeram com os índios da América? Com os povos da América aqui, os maias, os africanos. O que fizeram? Apesar que a escravidão não é típica só de negro, não, porque os egípcios já tinham seus escravos. Todos os povos escravizavam. Os próprios africanos escravizavam lá dentro. Uma tribo brigava com outra e aqueles que perdiam seriam escravos daqueles lá. Então a escravidão vem de muito tempo, né? Então, quais seriam as promessas do Cristo, né? Então, antes de reencarnar aqui os capelinos foram, né? Jesus conversou com eles, prometeu a eles que no futuro ele viria e ia dar o apoio. Então, milênios antes de Jesus, né? Os povos ainda já previam a chegada dele, já tinha aquela, como é que você falou a palavra exata? Reminiscências que viria. A gente vê os profetas, né, dizendo lá, o Salvador vai chegar, em todas as religiões tinha isso aí. Então, e Jesus enviava no seio dessas massas, periodicamente, seus missionários. Sempre, em todos os povos, em todas as épocas, seres mais evoluídos chegaram para abrir os olhos daquele pessoal. Precursores. Como houveram os precursores do Espiritismo, também já foram aí. Então sempre há o precursor, né? Então as epopeias do Evangelho foram vindas falando do emissário que ia chegar, tudo isso aí já lá de Capela. Foi dessas promessas que Jesus fez para ir. Vocês podem ir tranquilo, que eu não vou abandonar vocês. Mas vocês têm que... Explicou para eles por que vocês estão indo. Lógico, tudo tem uma explicação. Olha, foi dada a oportunidade para vocês aqui. Agora o planeta vai evoluir, precisa evoluir, tudo evolui. Vocês não estão sendo castigados. Vocês estão indo para vocês ajudarem um povo ainda primitivo e vocês também evoluírem. Vocês vão voltar para os seus aqui, sim. À medida que acabaram esse trabalho seus lá, vocês retornarão aos seus afetos que ficaram para trás, normalmente. Ok? É assim que vai acontecer. Vocês não estarão sozinhos. Sempre vão... Então... Então, aí vem para você que a China já recebia lá. A hora que Emmanuel fala aqui, devagarzinho a gente vai chegando. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador muitos séculos antes do advento de Jesus. Já lá na China, que é um povo antiquíssimo, já tinha cultura, já precursora. Os iniciados do Egito esperavam com suas profecias. Na Pérsia, a mesma coisa. Na Índia, tudo o povo de Israel. Também já tinha desde o início já a ideia do Deus único, né? Deus único que viria, e aquilo ali ajudou a chegada
Então todos esses, as massas, tinha dentro deles uma intuição divinatória, não é adivinatória, divina, que tinha alguém superior que não iria abandoná-los. Isso aí veio realmente de Capela, que veio devagarzinho, chegando até nós. E nós ainda hoje brigamos em nome de Jesus, né? Lamentavelmente. É isso que a gente tem que pensar. Então, todos queriam ele, todos esperavam a sua vinda. Agora, gente, quem tem um livro, tem uma anotação fantástica de Emmanuel aqui, que nós precisamos destrinchar. Muito importante. Veja bem, todas essas considerações que nós fizemos aí, todas, e também no capítulo anterior, da vida organizada, devemos que existir, que foi uma ponderação de muito tempo entre eles. Esse interstício de séculos é muito importante para saber que a gente acha que tudo ocorre rapidinho, mas o tempo da Terra é diferente do tempo de Deus. No tempo é rápido, pode ter sido rápido, mas no tempo nosso, a quantificação dos anos aqui é diferente. Então foram milhões de anos para chegar a essa formação, anos terrestres, bem partido. Então, as raças adâmicas será justo meditarmos atentamente o problema da fixação dos caracteres raciais. Vou ler para vocês e vou explicar depois. Apresentando o meu pensamento humilde, disse Emmanuel, procurei demonstrar as largas experiências dos operários do invisível de Jesus, levaram efeito sobre os complexos celulares. O que é isso? A mudança, a adaptação daquele ser simples e ignorante para receber um espírito mais elevado. Então, o trabalho foi fantástico, foi realmente um trabalho dificultoso dessa adaptação do perispírito, já de um ser mais evoluído, para um ser ainda menos evoluído. Então, o acasalamento desses espíritos que vieram para reencarnar na Terra, unindo-se àqueles que estavam aqui, quer dizer, dos Homo sapiens sapiens, né? Aquilo ali, foi um trabalho hercúleo, podemos dizer. A engenharia genética não é coisa nova. Não é nova. E essa engenharia genética espiritual, então, é fantástica. Quer dizer, tudo isso... Agora a pergunta, poderia ter uma varinha de condão? Poderia. Mas por que não? Deus não derroga as leis dele. Tudo tem que ter uma sequência. Do átomo ao arcanjo, tudo tem que ter uma sequência. E aqui ele fala uma coisa interessante aqui. Chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista. Você já ouviu falar de Mendel? É o Dervide? Não. Mendel foi um cientista, se não me engano foi um frade, não sei a coisa, que criou um conjunto de leis básicas da hereditariedade. Que nós carregamos essa hereditariedade e vai passando até que ela se depure totalmente. E aqui não teve essa composição. Por quê? Porque não tinha hereditariedade aqui ainda, daqueles seres que precisavam ser modificados. Então tinha que ser purificados juntos com alguém, um espírito mais puro, que era de Capela, para aqueles impuros não, aqueles ignorantes e ainda endurecidos, para seguir. Então, não há a impossibilidade de qualquer cogitação mendelista de hereditariedade. Começou a hereditariedade depois que foi a miscigenação das raças. A raça adâmica como daqui. Aí começou a hereditariedade, que segue até nós hoje. O homem teve poucas mudanças depois que começou o desenvolvimento, a mesma compleição física, mudou pouca coisa, lógico. Perdeu muita coisa que não tinha tanta necessidade, foram perdidas. Né? Lapidou, a palavra exata é lapidação. Então, cogitação de qualquer
de qualquer mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano. Não foi fácil. Não foi fácil. Até essa mudança do início, antes de Capela, do ser daqui da Terra, que começou aqui, evolução, que vieram para cá, no reino nominal, que começaram simples, ignorante mesmo, quando Kardec nos fala, exatamente foi um trabalho enorme dessa fixação do homem com o animal, que o perispírito veio do animal, né? Ainda bem impuro, duro, ainda não estava translúcido, como diz aqui o Gabriel Delano, padrão vibratório denso. Para uma melhora de padrão vibratório, deu esse trabalho também de purificação. Então, a cada ser, depois do primeiro homem que recebeu aqui, olha, gente, é difícil. Interrompa e faça pergunta. Não tem pergunta boba. Podem fazer. Então, esse intervalo que começou a procriação entre aqueles seres, cada ser, cada gravidez, que chegava um tempo, ia aprimorando. Aquele ser nascia um pouquinho já melhor que seus pais, em princípio, geneticamente falando. E aí foram geração em geração até. Agora, quantos no início se perderam? Foram abortos espontâneos, tiveram, até que se acertasse o perispírito, aquele corpo, foram dois pontos muito duros. Os primeiros, quando receberam o sopro divino, podemos dizer assim, quando entraram no reino nominal, e quando chegaram os capelinos para essa miscigenação, que eram bem mais superiores, que tinham que acertar com aqueles que ainda não estavam preparados. Mas essa adaptação aí, para se acertar, era a espiritualidade que ajudava. Sim, manipulava. Ó, o perispírito está pronto aqui. Desse jeito não deu certo. Põe, o corpo não aceitava aquilo. Fisiologicamente não era aceito. Então tinha que melhorar, em alguma forma, adaptar. E isso aí demandou milhões de anos. Porque uma gestação, 9 meses. Não sabemos quanto tempo durava naquele tempo, se é 30 anos, 40 anos, tinha que esperar até chegar. Mas Deus não tem pressa. Por quê? Para chegar em nós. Eu sei que está com muita dúvida na cabeça de todo mundo aí, mas é um assunto complexo, né? É muito complexo. Agora, onde você vê esse negócio de Mendel? Eu estou procurando. Mendel. E não estou achando. Qual a página? Aqui, nas explicações de Emmanuel. Na página 40. Em cima, aí, no começo aí. Mendelista. Como chama esse livro, Cláudio? Esse livro chama-se A Caminho da Luz, dona Nália. É Caminho da Luz. É de Emmanuel. É. Aí você vai pesquisar quem foi Mendel. Sim, Criou a teoria mendelista. Sim. Claro que nessa época não havia essa questão mendelista, porque exatamente era tudo que você explicou. Era uma adaptação vibracional. Vibracional. Então não tem nada a ver com a ciência de Mendel naquela época. É, porque não existia Mendel ainda. Mendel agora é bem mais novo, né? Ia ter que nascer com a cara do Capelino? Será que era a cara do Capelino? É. Então, aí a hereditariedade nossa começou dessa miscigenação, então. Depois de Capela. E vem conosco. Que aí nós temos... Achou? Ela está procurando a citação que você... Ah, não, a citação não tem aí. Tá, aí tá só... Eu procurei porque... Mendel, então... Anota que vocês, aí, se vocês quiserem... Porque eu fuço tudo. Senão... Mendel é o cientista da evolução, né? Ele chama Gregor Johann Mendel, biólogo, botânico e frade agostiniano da Igreja Católica. Então ele é biólogo, foi biólogo. Mas só que ele nasceu em 1822, já é no século XIX.
Né? Mas então era outro medo. Oi? Era... Fazer experiências macabras. Isso. Ele estudou na Universidade de Viena. Então, seguindo. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos emigrantes de Capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata homines, acabamos de falar, aquele primeiro que recebeu o sopro divino, né, já se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Então, já estava, foi a população realmente aumentando, bastante mesmo, tribos. Depois das grandes experiências, foi que as migrações do Pamir, eu fiquei encabulado com isso, o que é Pamir? Migrações do Pamir. Pamir é uma cordilheira na Ásia, para início saber, Pamir. Então foi designado migrações do Pamir. O que é isso? É que os primatas, os primeiros homens, tinham que andar para sobreviver. E saíam nômades, tudo com uma função divina, porque eles tinham que povoar a terra. É aí que vieram, andando devagarzinho, foram da África, foram para a Ásia, foram para a América, chegando tudo, foram para a Atlântida, foram tudo isso aí. Pensando como o mundo era tudo, eles se espalharam por aqui. Se espalharam, exatamente. Aí depois o mundo se abriu. Ah lá. Então, migrações de Pamir, de Pamir, tendência do gênero do Homo erectus de ocupar novos habitats, procurar novos habitats. Por quê? Acabou a comida aqui. Eles não sabiam plantar, eram extrativistas. Até se exaurir tudo, depois... Exauria tudo. De repente estava muito frio ou muito quente. Sim. Não adaptava ali. Vamos para outro. E andavam. Não tinha um relógio. Não tinha problema nenhum. Dormir, comer comida, procriar. Só isso. E se defender mas tinha um problema, defender dos bichos bravos que tinha lá, né? Tinha que matar dinossauro. Eu só lembro dos crudes. Os crudes. Fulano morreu com picada de pernilongo. É verdade. Fulano morreu pisado por um dinossauro. Exatamente. Então, gente, aí Emmanuel nos dá essa explicação. Espalhadas pelo orbe, obedecendo aos sagrados roteiros delineados pelas alturas. Então não foi assim ao léu totalmente, não. Não foi jogado no vento. Não. O vento falava assim, eu acho, o chefão lá, né, falava, água, vamos para cá, vamos embora. Comida, vamos para lá. E assim chegaram aqui na América, povoaram o planeta. 6 milhões de anos. Só isso, mais ou menos. Aí, quanto ao fato de verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raças primatas, podemos dizer, não deve causar repugnância do entendimento. Porque a raça, aqui já é a diferença. Vamos ver o que ele fala aqui. Lembremos-nos, olha, ele é um poeta, viu, gente? Vocês vão ler aí. Lembremos que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em um vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais que fazer com que o trabalhador desatento, que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe estão confiados, seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. Então, a educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita ainda, até que saiba valorizar as preciosidades da mão. Então, exatamente, eram seres imperfeitos ainda, fisiologicamente falando, e também espiritualmente, que ainda eram chucros em termos espirituais. Isso aí é um fato, né? A todo tempo a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Aí, ele fala perfeitamente para a gente entender. Então, vocês imaginam o trabalho que deu até chegar até nós. Feito tudo isso, com todo esse trabalho minucioso,
demorado. Nós hoje que temos a consciência já de estudo, conhecimento, por que teimamos em errar os mesmos erros? É a pergunta que fica no ar. Porque errar, ainda somos imperfeitos, sempre ainda iremos errar. Mas o erro tem que servir de mola propulsora para você avançar. Errar uma vez, maravilha. Errar de uma vez é escolha. Por que escolhemos errar o mesmo erro ainda? Já há quantos milênios que nós estamos nessa luta, sequência, que estamos aqui, nós ainda precisamos ser exilados. Uma grande parte do planeta ser exilado para mundos primitivos, porque não alcançamos, não nos tornamos pessoas melhores. E os enviados de todos, apesar do homem ter deturpado muita coisa do cristianismo, de tudo isso aí, não tem importância, mas mesmo assim, a semente de Jesus lá, independente de que ele não criou religião, foi semeada há 2000 anos, como se fosse realmente o prazo que nós precisaríamos para chegar, passar de ano. Foi dado. Amai-vos uns aos outros. A essência da evolução. Hoje, século 21, estamos, terceiro milênio, estamos em guerras por terra. Estamos assistindo guerra. Estamos assistindo nações sendo dizimadas pela fome, enquanto seus dirigentes estão ricos, opulentos, tendo poder e tendo tudo. Aonde está o amor fraterno? Pergunta-se, tem condições de seres desse jeito habitar num planeta regenerado? Eu pergunto, como? Se não sabe fazer o básico ainda. O básico, o respeito humano não tem. É a pergunta que a gente faz. Então, quando a gente fala que a doutrina espírita vem como consolador prometido, que vem com o objetivo primordial, que é a transformação moral dos homens, esse é o objetivo da doutrina espírita. Não é o objetivo comunicar com os espíritos só, não. Ser todo mundo médio, sentar numa mesa espírita, e isso é ser espírita não é isso. Ser espírita é eu sou imperfeito e quero melhorar. Como melhorar? Não fazendo mais os mesmos erros. É isso que está. A partir do momento que você se predispõe e começa a trabalhar, somos espíritas. Porque o espírita não é o ser perfeito, é aquele que está trabalhando para dominar esses resquícios lá de trás que nós trazemos, da maldade, que foi falada tanta maldade aqui hoje, que trazemos ainda dentro de nós. Então é esse trabalho que a gente tem que fazer. Não, e conhecendo toda essa criação do mundo para a gente, também me vem a questão assim, como que somos importantes para Deus, né? Muito importante. E nós não Olha que trabalheira, gente. Sim. Milhões de anos preparando um terreno para a gente. Para a gente. E como que a gente retribui, né? Ele só nos quer pessoas boas, só isso. Ele não quer mais nada além disso. Ele quer que nós sejamos da equipe dele, de espíritos puros um dia. E às vezes também me vem uma questão na cabeça, por que Deus criou a gente? Com esse sentido. Mas para quê? Vai evoluir. Porque é tudo. Por que será que deu vontade nele de criar uma... Olha, você entender Deus, você está personificando Deus. Deus não podemos personificar. Isso é. Deus é uma energia que guia tudo. Então, esse antropoformismo que nós temos de colocar Deus como uma pessoa é o que acaba com tudo. Então, nós temos que abrir o leque. O universo é infinito tal como ele é. Infinito. Que tem uma sequência. Só é imortal os seres espirituais. O resto, tudo é matéria que será decomposta. Todos os planetas serão decompostos, recriados outros. Sucessivamente, seguindo essa sequência. Nossa vã filosofia ainda não dá ainda para captar toda a essência de Deus. Não tem como. O que a gente pode entender é o que Kardec diz ali, os atributos de Deus. Nós não temos a capacidade ainda de compreender realmente o que é Deus. Porque essa ideia do Deus antropomórfico, personificado numa pessoa, me limita
muito Deus para nós. Um Deus que perdoa, um Deus que castiga, um Deus que faz negócio com você, você faz isso que eu te dou isso. Não existe. Não pode existir isso. Então é essa a essência que nós precisamos seguir adiante. Senão, como é que faz? É o que você falou, nós ainda somos muito ingratos com toda essa trabalheira. Mas, voltando ao que eu estava dizendo agora, não precisamos ser perfeitos. Precisamos mostrar disposição de melhorar. Feito isso, ficaremos aqui sim. Porque eu estou melhorando. Antes eu fazia isso, hoje eu já não consigo fazer mais. Perfeito, você está evoluindo. Você demorou 90 anos aqui, perante milhões de anos, você já melhorou em 90 anos? Maravilha! Então toda conquista do ser humano, na moral, pequena conquista, é importantíssima na nossa vida de espíritos imortais. É muito importante. Como dizia o Armstrong, né? Um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Exatamente, é isso que a gente tem que pensar. A última sequência aqui, que vamos falar da raça amarela e negra de novo. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo do conhecimento dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração segundo os méritos de cada qual no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Então, muitos dos capelinos, a maioria já voltou. Terminou, aqui 5 mil anos, que fica aqui 3, mais ou menos 5 mil anos, a maioria já retornou aos seus evoluídos, agora aprendemos, voltaram, mas muitos ainda estão aqui? Estão, lamentavelmente ainda estão, os maus ainda continuam aqui, e ainda nas sombras às vezes perturbando, ou seja, espiritualmente falando, presos nos abismos abissais aí, estão aí ainda fomentando guerras, fomentando a discórdia, a desunião entre os povos, mas chegou o tempo, agora chegou o tempo, não tem mais como esperar, é o momento da separação do joio e do trigo. É esse momento que eu gosto de levar as pessoas, inclusive as pessoas que estão nos assistindo em casa, do momento crucial que nós estamos vivendo. Um momento muito importante na vida de cada um de nós. Um momento de reflexão, um momento de fazer o balanço da nossa vida, verificar que realmente o que importa para nós é ser o melhor aqui na Terra em termos de poder, de riqueza, de tudo, ou sermos melhores intimamente? Sermos mais honestos, mais caridosos, mais fraternos? Essa é a pergunta. Não precisa ser o supra-sumo, não tenha, disse há pouco, não precisamos ser espíritos luminosos de repente, não. Estarmos propensos ao bem, é isso que precisamos. Sabendo das nossas deficiências ainda, mas estamos propensos ao bem. Ok, gente? Alguma dúvida ficou? Eu achei que hoje foi meio difícil para dizer. Complexo. Eu trouxe, sabe por quê, do perispírito? Porque ficou uma dúvida. E a gente tem que procurar algo para esclarecer para a gente, que me esclareceu muito esse livro também, do Delano. Então, para a gente entender como colocar a ciência e a filosofia junto, para a gente compreender. Porque a compreensão é tudo na vida. Mariana, alguma coisa para colocar? Não. Tudo certo, gente? Alguma dúvida, Marina? Pessoal, você que está em casa agora, é momento de nós refletirmos, nós aqui também. Vamos erguer nossos pensamentos a Jesus, ao Mestre querido, agradecer por esses instantes de aprendizado que aqui tivemos,
assistido pela espiritualidade, que seja fluidificada essa água que queremos tomar, também a água que você em casa colocou seja fluidificada, para que nós possamos nos reequilibrarmos física, emocional e espiritualmente. Então, com as bênçãos de Jesus, dos nossos amparadores, nós encerramos o estudo dessa tarde, voltando com certeza na próxima semana. Uma boa tarde a todos.